Bem-vindo, alunos! Agora vamos fazer a correção dos exercícios de Física 3 sobre Lei de Coulomb, a lista de exercícios da aula do dia 13 de abril. Esse é o Prof. Rodrimelo, do canal Rodrimelo Física e Química. Vamos lá comigo, então. Para a correção dos exercícios do dia 13 de abril, nós pegamos uma lista sobre a Lei de Coulomb. E a primeira questão era para pesquisar e responder qual o nome do físico que deu origem ao nome Lei de Coulomb. E esse físico se chama Charles Augustin de Coulomb. Vou pegar a canetinha aqui para fazer a grifagem. Charles Augustin de Coulomb, um físico francês que nasceu em 1736 e morreu em 1806. Então, a Lei de Coulomb em homenagem a ele que fez esse estudo. Dentro da Lei de Coulomb, algumas questões se referem à distância, força, atração e repulsão. A questão 2, ela pergunta sobre duas esferas que são igualmente carregadas no vácuo, que se repelem. Se elas se repelem, elas têm o mesmo sinal, separadas por uma certa distância. Se a gente triplicar a distância entre essas esferas, a força de repulsão entre elas vai aumentar ou vai diminuir? Lembra que na explicação eu falei de ímãs. Imaginem dois ímãs. Se eles estão bem perto um do outro, a força entre eles é maior. E se você aumenta a distância entre esses dois, a força vai diminuir. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho duas cargas que vão ter que aumentar a sua distância. Logicamente, a força vai ter que ser menor. Porém, na definição da Lei de Coulomb, está assim: aumentando-se a distância entre duas cargas, a força diminui. A força vai diminuir sempre ao quadrado da distância. Se a distância aumentar de 1 metro para 3 metros, o que acontece com a distância? Ela triplicou. Então, a distância triplicou nesse meu exemplo aqui. Logo, a força vai diminuir o quadrado dessa distância. Se a distância aumentou 3 vezes, a força vai diminuir 9 vezes. Por isso, a correta é a letra C. Vai diminuir 9 vezes. Eu havia colocado na explicação uma simulação com cargas. Observe aqui a foto. Eu tenho uma carga Q1 que está na posição 0 e uma carga Q2 que está na posição 3. Eles estão afastados por essa distância. E essa força que dá é de 159,7. Na segunda imagem, eu peguei a segunda carga e coloquei na posição 9. O que aconteceu? A distância aumentou de 3 para 6 para 9. Aumentou 3 vezes. Então, eu tripliquei a distância. Logo, a força diminuiu para 17. Se você dividir o 159,7 para o 17,7, o valor encontrado será 9 vezes menor. A força diminui 9 vezes porque a distância aumentou 3 vezes. Essa é a explicação. Vamos para a segunda questão. Ou melhor, a terceira questão. Duas cargas puntiformes, lembrando que puntiforme é tamanho desprezível, então nós não usamos o tamanho da carga, usamos sim o valor da carga. A carga Q1 é 5 vezes 10 na menos 6, a carga Q2 é menos 4 vezes 10 na menos 6. Elas são separadas por uma distância de 0,3 metros. O exercício quer que você calcule a força entre elas. E a força tem que ter o K, a constante, que será sempre 9 vezes 10 na 9. Vamos fazer passo a passo, tirar os dados nesse exercício aqui. Eu tenho o Q1, que é o 5 na menos 6, o Q2, que é o 4 na menos 6 negativo, a distância, que já está em metros, e o K. Eu quero achar a força. A fórmula da força é K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Vamos substituir aqui. No lugar do K, você coloca o 9, no lugar do Q1, o 5 na menos 6, e no lugar do Q2, o 4 na menos 6. Observe que eu não coloquei o sinal negativo. Esse sinal negativo não entra na conta. Deixamos sem sinal. E a distância vai embaixo, em metros, 0,3 ao quadrado. Primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar esse 0,3 e elevar ao quadrado. É ele vezes ele. Então,
Esse 0,3 vezes 0,3 vai ter que dar 0,09. E o que eu faço com os números de cima? O 9 eu multiplico pelo 5 e eu multiplico pelo 4. Então faz aí 9 vezes 5 vezes 4. Esse 9 vezes 5 vezes 4 dá 180. Conserva a base é 10, está aqui a base 10. E na multiplicação a gente soma os expoentes. Soma o 9 com o menos 6 com o menos 6. Está aqui no cantinho, ó. 9 mais menos 6 mais menos 6 dá menos 3. Por isso o expoente fica menos 3. Lembrando que o 0,3 ao quadrado é 0,09. E agora, você pega o 180 e divide pelo 0,09. E esse valor dá 2.000. Conserva a base e diminui os expoentes. Como embaixo não tem expoente nenhum, fica menos 3, menos 0 e continua então o expoente menos 3. Esse valor de 2.000 vezes 10 na menos 3, ele pode ser também escrito como 2, porque como a vírgula está no final, ela vai se deslocar 1, 2, 3 casas para a esquerda, passando a ser 2 newton. Eu queria que você calculasse a força e dizer também se ela é atração ou repulsão. Como é que eu sei se a força é atração ou repulsão? Olhando o sinal da carga. Se uma carga é positiva e a outra carga é negativa, os opostos se atraem. Logo, a gente tem uma força de atração. Esse exercício tem duas respostas. Calcular o valor da força, 2.000 vezes 10 na menos 3, ou 2 newton, e dizer se a força é de atração ou repulsão. Força de atração. Ok? Se tiver dúvida, assista o vídeo novamente, manda uma mensagem para o professor se a dúvida persistir. Vamos agora para a questão 4. Duas cargas elétricas pontiformes, Q1, 5 vezes 10 na menos 5, e Q2, 0,3 vezes 10 na menos 6, estão separadas entre si por uma distância de 5 centímetros. Calcule a força de repulsão entre elas. O exercício já fala que a força é de repulsão, pois a carga Q1 é 5 positivo e a carga Q2 é 0,3 positivo. Mas vamos tirar os dados aqui. Nós temos a carga Q1, 5 vezes 10 na menos 5, a carga Q2, 0,3 vezes 10 na menos 6, a distância é 5 centímetros, você deve dividir por 100 para passar para metro, o que fica 0,05 metros. E o K, lembrando, sempre 9 vezes 10 na 9. Queremos calcular então a força. Vai ser uma força de repulsão. Então, a fórmula da força, que é o K, Q1, Q2, dividido pelo D ao quadrado. Vamos substituir os valores. No lugar do K, 9 vezes 10 na 9. No lugar do Q1, 5 vezes 10 na menos 5. No lugar do Q2, 0,3 vezes 10 na menos 6. E no lugar do D, 0,05. E a gente deve fazer então. Multiplica o 9 vezes o 5 vezes o 0,3. Faz a multiplicação deles. E eleva o 0,05 ao quadrado. É ele vezes ele. O que fica então? 9 vezes 5 vezes 0,3 dá 13,5. Conserva-se a base e soma os expoentes. Expoente 9 mais expoente menos 5 mais expoente menos 6, está aqui em amarelo. 9 mais menos 5 mais menos 6 fica um expoente menos 2. Então fica 13,5 vezes 10 na menos 2. O 0,05 ao quadrado fica 0,0025. Nesse ponto, você deve dividir o 13,5 pelo 0,0025. Fazendo essa divisão, 13,5 dividido por 0,0025 dá 5.400. Conserva a base e diminui os expoentes. Menos 2, menos nada, continua menos 2. Então a resposta é
5.400 vezes 10 na menos 2 newton de força. E se a gente jogar a vírgula duas casas para a esquerda, esse número fica 54. Pode escrever aí no seu caderno 5.400 vezes 10 na menos 2 ou 54. Vamos para a próxima questão. Questão de número 5. A intensidade da força entre duas cargas elétricas iguais situadas no vácuo a uma distância de 2 metros uma da outra é de 202,5 newton. Qual o valor das cargas? Observe só. Nos outros exercícios, nós queríamos calcular a força e a resposta é newton. Nesse exercício, eu já sei a força, 202,5 newton. O que eu estou procurando aqui são as cargas. Quem são as cargas? O Q1 e o Q2. Para isso, a gente sabe também que essas duas cargas elétricas, elas são iguais. Quer dizer que o Q1 é igual ao Q2. Então, nós vamos tirar primeiro os dados. Nós temos a força em newton, a distância em metros e o K, que é o 9 vezes 10 na 9. O que a gente quer saber? O valor do Q1 e o valor do Q2. O raciocínio aqui é o seguinte. Como o Q1 é igual ao Q2, a fórmula vai ficar, em vez de Q1, Q2, Q ao quadrado. Por quê? Q vezes Q fica Q ao quadrado. Então, sempre que o exercício desse tipo, da lei de Coulomb, pedir para vocês calcularem a carga Q1 e Q2 ao mesmo tempo, dizendo que elas são iguais, você substitui da fórmula original, que é F igual a K vezes Q1 vezes Q2, você substitui o Q1 e o Q2 pelo Q ao quadrado. Entendido até aqui? Então agora nós vamos substituir os valores. Nós temos o valor do F, que é 202,5. Temos o valor do K, que é o 9 vezes 10 na 9. Estamos procurando, em princípio, o Q ao quadrado. E temos a distância, que é 2 metros. Não tem que transformar, porque já está em metro. Esse 2 metros, nós vamos elevar ao quadrado. Logo, esse 2 metros quadrado fica 4. E agora aqui, vamos ter que fazer em x. Por quê? O 9 está junto com o Q quadrado e o 202 vai ter que multiplicar o 4. Ficando assim, 9 vezes 10 na 9 vezes Q quadrado, continua aqui, ó, 9 vezes 10 na 9 vezes Q quadrado, e o 202 multiplica o 4. Quanto que é 202,5 vezes 4? É 810. Então, esse 9 vezes 10 na 9, que está multiplicando, que está do lado da letra, vai ter que passar dividindo. E aí nós vamos ter que fazer isso. O 810 dividido pelo 9. Divide 810 por 9. Dividindo 810 por 9 dá 90. Conserva a base. E o que faz com os expoentes na divisão? Diminui. Na diminuição, tem que observar que o 810, o expoente dele é 0. Então fica 0 menos 9. Logo, o expoente fica negativo, menos 9. O nosso Q quadrado ficou 90 vezes 10 na menos 9. Que a gente também pode pegar a vírgula que está aqui e jogar uma casa para a esquerda e ele fica 9 vezes 10 na menos 8. Só que tem um detalhe, gente. Q ao quadrado não é a resposta. Nós queremos o valor do Q1 e do Q2. Então, nós temos que fazer o seguinte. Como achamos o Q ao quadrado, nós temos que tirar a raiz quadrada desse valor. É como se você tivesse achado x ao quadrado, você tem que tirar a raiz quadrada do x. Então, nós vamos tirar a raiz quadrada do Q. Como nós temos dois números, o mais fácil é tirar a raiz quadrada do 9. Então, pega esse 9, coloca dentro da raiz e faz o quê? Lá nas aulas de notação científica, eu disse para vocês que você tira a raiz do número. Então, raiz de 9 é 3. E pega o expoente e divide por 2.
e aí dá na menos 4. Isso é o valor do nosso Q1 e do nosso Q2. 3 vezes 10 na menos 4. E se eu não lembrar que eu posso arrumar o número transformando de 90 para 9, eu posso fazer a raiz de 90 vezes 10 na menos 9? Sim, você pode fazer isso. Você pode pegar então o 90, coloca na raiz e faz a mesma coisa. Tira a raiz de 90, vai dar com vírgula, 9,48. E o expoente o que faz? A mesma coisa que antes, divide o expoente por 2, o que vai dar um expoente 4,5. Essas duas respostas são válidas. Tanto o 3 vezes 10 na menos 4, como o 9,48 vezes 10 na menos 4,5. Lembra, as duas respostas são aceitas. E as duas respostas são os valores do nosso Q1 e do nosso Q2. É isso aí. Na dúvida, repita aí o vídeo, faça o exercício no seu caderno novamente. Aqui nós temos uma questão 6, que nos fala que no vácuo a constante K é 9 vezes 10 na 9, esse 9 tinha que estar lá em cima. Qual a distância de separação deve existir entre duas cargas, Q1 e Q2, para que a força seja 4 vezes 10 na menos 3? Olha, de novo eu estou dando a força aqui. E agora eu também estou dando a carga, Q1 e Q2. O que o exercício quer calcular? Qual a distância? Vamos tirar os dados aqui. Eu tenho o K, 9 vezes 10 na 9. Eu quero a distância. Eu já sei o Q1 e o Q2. Observe bem, o micro significa vezes 10 na menos 6. Então, o Q1 é 10 microcoulomb, o Q2 é 10 microcoulomb. 10 vezes 10 na menos 6, coulomb. 10 vezes 10 na menos 6, coulomb. O micro é na menos 6. E a força, que é Newton, 4 vezes 10 na menos 3. O que nós vamos fazer? Vamos aplicar na fórmula, só que agora nós vamos calcular a distância. Então, vamos lá. Vou substituir todos os valores que eu tenho na fórmula. No lugar do F, o 4. Está ali o 4. 4 vezes 10 na menos 3, igual. No lugar do K, o 9. No lugar do Q1, 10 na menos 6. No lugar do Q2, 10 na menos 6. E a distância que nós procuramos. Antes de continuar a conta, a gente tem que fazer as multiplicações possíveis. Então eu tenho o 9, que multiplica o 10, que multiplica o 10. Multiplica 9 vezes 10 vezes 10, conserva a base e soma os expoentes. Então vamos ver aqui. Continuo 4 vezes 10 a menos 3, igual 9 vezes 10, 90. 90 vezes 10, 900. Conserva a base. Conserva a base. Base 10. Faz o que com os expoentes? 9 mais menos 6 mais menos 6. Dá expoente menos 3. Agora sim, multiplicação em x. O 4 vezes 10 na menos 3 vai ter que multiplicar o d quadrado. Então fica d quadrado vezes o 4. d quadrado vezes o 4. Igual 900 vezes 10 na menos 3. Fazendo o que agora? O 4 que está multiplicando a letra vai passar dividindo. E vai ter que ficar o 900 vezes 10 na menos 3 dividido pelo 4 vezes 10 na menos 3. Você vai dividir 900 para 4. Vai dar 225. E o expoente? Conserva a base. Na divisão diminui os expoentes. Mas olha aqui em amarelo. Menos 3 menos menos 3. Fica menos 3 mais 3. E menos 3 mais 3 é 0. Então o expoente não apareceu. Achamos como resposta d quadrado igual a 225. Mas novamente, se a gente acha x ao quadrado, a ao quadrado, q ao quadrado, d ao quadrado, você tem que tirar a raiz quadrada desse número. Então, como achamos o d ao quadrado, temos que tirar a raiz quadrada, coloca raiz quadrada de 225 e isso dá 15 metros de distância. A resposta final do exercício é 15 metros de distância. Qual a distância entre as cargas? 15 metros. Penúltima questão aqui, questão 7.
Também quero calcular a distância entre as cargas. Temos a força, temos o Q1 e temos o Q2. Da mesma maneira que antes, vamos lá, nós temos o K, queremos a distância, Q1 é microcoulomb menos 6, Q2 é microcoulomb menos 6, e a força 1,125 vezes 10 na menos 3. Aplica na equação. No lugar do F, 1,125, o K é 9 na 9, o Q1 é 2 na menos 6, o Q2 é 4 na menos 6, estou procurando a distância. O que a gente faz primeiro? Multiplico o 2 vezes o 4, ou melhor, o 9 vezes o 2 vezes o 4. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 4 dá 72. Conserva a base e soma os expoentes. 9 com menos 6 com menos 6. Vai dar um expoente menos 3. Agora faz em x. O d quadrado multiplica o 1,25, fica d quadrado 1,20 e o 72 fica na direita. Por último aqui, eu vou ter que pegar esse 1,25 que está multiplicando e passar dividindo. Então, ele vem para baixo. Aí você tem que dividir 72 para 1,25. Conservar a base, diminuir os expoentes. Como é que fica? 64 é a nossa resposta aqui. 72 divide para 1,25 dá 64. Diminui os expoentes. Menos 3 menos menos 3 fica 0. Então não aparece. Como o d está ao quadrado, de novo, faz a raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 64? 8. Então a distância entre essas duas cargas deve ser de 8 metros. Para finalizar, nós temos a questão 8, onde tem a letra A e a letra B. A letra A é simples como lá na questão 2, questão 3. Nós temos duas cargas, uma carga de 40 microcoulomb, uma carga de menos 10 microcoulomb e uma distância de 20 centímetros. Então imagine duas cargas a 20 centímetros de distância. Qual a força que tem entre elas? Eu quero que você calcule a força e diga se ela é atração ou repulsão. Então são duas respostas na letra A. Vamos tirar os dados. Eu tenho o Q1, 40, Q2, menos 10, distância 20 centímetros, divide por 100, o que dá 0,2 metros, e o K é o 9 vezes 10 na 9. Vamos calcular aqui, colocando os valores. K é 9 na 9, 40 é o Q1, 10 é o Q2, não uso o sinal negativo, a distância 0,2 ao quadrado. Multiplica 9 vezes 40 vezes 10, isso dá 3.600. Soma os expoentes, 9 mais menos 6 mais menos 6, me dá menos 3. E o 0,2 ao quadrado, ele vezes ele, 0,04. Agora, divide 3.600 para 0,04. Isso dá 3.600 dividido para 0,04 dá 90.000. Conserva a base, diminui os expoentes. Por isso fica menos 3. Essa força, eu posso jogar a vírgula 1, 2, 3 casas para a esquerda. Então é a mesma coisa que 90 newton. E essa força é atração ou repulsão? Como eu sei? Olha o meu Q1, olha o meu Q2. O meu Q1, 40 positivo. Meu Q2, 10 negativo. 40 positivo, 10 negativo é uma força de atração. Ok? Essa é a letra A do exercício, onde eu tenho uma carga de 40 e uma carga de menos 10. Vamos resolver agora a letra B. Na letra B, eu vou pegar as duas cargas e vou colocar em contato. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar a carga Q1 e colocar em contato com a carga Q2. Se a carga Q1 vale 40 e a carga Q2 vale menos 10, lembra das nossas aulas iniciais? Se eu tenho duas esferas de tamanhos iguais, uma com carga de 40 positivo e uma com carga de 10 negativo, as duas juntas vão ficar com uma carga de 30. Então, essa carga de 30, ela vai ter que ser dividida por 2, ficando 15 cada uma. Por quê? Eu tenho que, depois do contato, separar essas duas cargas. Então, eu tenho as duas cargas aqui unidas, onde elas ficaram com carga juntas 30, depois você divide por 2, a carga Q1 vai ficar 15 microcoulomb e a carga Q2 vai ficar 15 microcoulomb. Essas duas cargas, depois do contato, elas foram separadas por uma distância nova de 5 centímetros.
Então você tem que pegar esses 5 centímetros e dividir por 100 e passar para metro. Então agora eu tenho, diferente da letra A, uma carga Q1 a uma distância de uma carga Q2, uma distância de 5 centímetros, que é 0,05 metros. E com isso, a gente vai calcular a força novamente. Só que agora, eu não uso mais aquele 40 e aquele 10. Eu vou usar o 15 e o 15, porque eu juntei as cargas, somei, dividi por 2, cada uma ficou 15. Numa nova distância, que é 5 centímetros, que em metro é 0,05. Faz a mesma coisa. Multiplica 9 vezes 15 vezes 15. Essa multiplicação dá 2025. Conserva a base, somos expoentes. Somos expoentes e dá menos 3. Pega o 0,05, multiplica por ele mesmo. 0,05 vezes 0,05 vai me dar 0,0025. Divide 2025 para 0,0025. Você vai encontrar 810 mil. Diminui os expoentes. Menos 3 vai ficar o expoente. Esse 810 mil, você pode jogar a vírgula para a esquerda e ele vai ficar 810. Tá vendo? Lá a distância era 20 centímetros e a força deu 90. Aqui a distância diminuiu, logo a força aumentou, foi para 810. Para terminar, essa força é atração ou repulsão? Na letra A era atração, os opostos se atraem. Na letra B, como as duas cargas ficaram 30 positivo e separados ficou 15 e 15, as cargas ficaram com o mesmo sinal. E nesse caso, virou uma força de repulsão. Isso, sei que lei de Coulomb é um pouquinho mais complicado, mas vocês podem ter o contato com o professor, pode tirar as dúvidas comigo e rever o vídeo, fazer os exercícios com calma, faça a sua correção no caderno. Beleza? Então, pessoal, vocês podem ter o contato com o professor pelo WhatsApp, pelo site do professor Rodrigo, profrodrimelo.wix.com/aulas. E quero lembrar vocês que na próxima aula, dia 20 de abril, será feita uma avaliação sobre o que nós estudamos até então. Gostaria que vocês estejam conectados na sala de aula, no Google Sala de Aula, no dia 20, todos online, para acessar lá a avaliação. E para os alunos que não tiverem o acesso ao Google Sala de Aula, entre em contato para a gente poder estar resolvendo essa situação. Estudem novamente os assuntos para estarem preparados nesse dia e qualquer dúvida, entre em contato. Um abraço e até a próxima aula.